Olá, concurseiro! Olá, concurseira! E você que está nessa rotina, se preparando para a aprovação, porque aqui é assim, viu? A cada missão você fica mais perto da aprovação. E agora vamos estudar o quê? A Revolução Pernambucana, ou a Insurreição Pernambucana de 1817, que por coincidência é justamente o Compromisso 17. Compromisso 17, Revolução de 1917 ou Revolução dos Padres. Revolução de 1817, Revolução Pernambucana, Insurreição Pernambucana de 1817 ou Revolução dos Padres. Revolução dos Padres, dada a presença de muitos eclesiásticos. Então, nesta abertura, eu já trouxe para vocês, né, algumas nomenclaturas que vocês podem encontrar nas questões, nos concursos, nos vestibulares, no Enem. E aqui a preparação é total. Vamos lá. Ao falar da Revolução Pernambucana, da Revolução de 1817, é necessário fazer a relação, né? É necessário aí trazer todo o contexto, fazer a relação com o cenário europeu no século XVIII, virada para o século XIX. Só reforçando, esse é um tema que cai bastante nas provas de concursos. Você que está se preparando para a PMPE, esse é um tema favoritaço. Se tivesse ali, né, naqueles sites de apostas, né, em relação ao tema que é favoritaço em cair, eu apostaria bastante aqui, olha, eu colocaria, né, quem sabe ali um valor, né, 10 vezes mais, porque esse é um tema favorito, esse eu arrisco. Então, vamos mergulhar. Revolução Pernambucana de 1817 ou Revolução dos Padres, Insurreição Pernambucana de 1817, eu vou ficar repetindo. Por quê? Para você não ter dúvida quando cair aquela questão sobre a variedade, né, de nomenclatura, variedades, né, em relação a esses termos que vocês podem encontrar. Bem, vamos lá. Pernambuco, século XVIII, virada para o século XIX. Vamos aí fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que já trabalhamos até então. Vamos lá. Pernambuco no século XVI se torna capitania. Claro que no início do século XVI, aquele processo, né, de conhecer o território, as expedições com o objetivo de proteger esse litoral, também a importância, né, de Portugal já conhecer essa área diante de ameaças estrangeiras, a extração do pau-brasil. Então, de 1500 a 1531, nesse período pré-colonial, o litoral de Pernambuco já passa a ser justamente, né, analisado. Você tem justamente essas expedições com esse propósito. Beleza. A partir de 1534, Pernambuco se transforma em... Isso, você está afiado, viu? Está afiada. Pernambuco se torna capitania hereditária. Ô, professor, mas Pernambuco é capitania, isso vai até quando? A gente pode aqui colocar, olha, até 1822, porque após a independência do Brasil, esse é o propósito também desse compromisso, do próximo, você vai agora analisar, né? Relacionar Pernambuco no contexto da independência do Brasil. Então, a partir de 1822, Pernambuco se torna província. Mas calma, professor, vamos aí analisar essa virada. Por que eu destaquei aqui, a partir de 1534, sob a administração de Duarte Coelho, Pernambuco se transforma nesta capitania? Porque é comum, em algumas provas, o autor, quem elabora aquela questão, muitas vezes esquece e diz assim, olha, em 1817, ocorreu na província de Pernambuco uma revolução. Pernambuco ainda não é província, Pernambuco é capitania, beleza? Então, a gente deve, sim, né, ter esse cuidado em analisar todo o cenário, todo o contexto. Vamos lá. Século XVII, professor, qual seria o destaque? O destaque do século XVII em Pernambuco, o que, pessoal?
invasões holandesas. E por que o senhor está recordando no início deste compromisso? Porque eu quero destacar que até a chegada dos holandeses, né, os holandeses ocuparam Pernambuco em 1630, ficaram até 1654. Nesses 24 anos, no contexto aí de exploração do mercantilismo, o que a gente pode perceber é o seguinte: após a expulsão dos holandeses, teremos o declínio da produção que transformou Pernambuco na principal potência econômica do Brasil até meados do século XVII. A produção açucareira entra em declínio. E isso é interessante para perceber que a capitania mais próspera vai sofrer no início do século XVIII. É tão tal que no início do século XVIII há um evento político chamado, olha, Guerra dos Mascates, que a gente percebe que o perfil econômico de Pernambuco, a força econômica, não está totalmente na produção açucareira, mas no comércio. Eis aí a força política e econômica dos mascates. Mascates são comerciantes. Então, ao longo do século XVIII, o que a gente pode perceber são dificuldades econômicas, a mudança do eixo econômico, que sai do Nordeste, que tinha Pernambuco como principal referência, e agora vai para o Sudeste. No Sudeste, o destaque fica para as Minas Gerais. Minas Gerais. Não é à toa, pessoal, que teremos a transferência da capital. A capital do Brasil, até 1763, essa capital estava localizada no Nordeste, Salvador. Mas, com o avanço da mineração, o que a gente pode agora é analisar que o eixo econômico, o foco de Portugal se encontra agora no Sudeste, nas Minas Gerais. Então, isso traz prejuízos, isso gera prejuízos para a economia do Nordeste, sim. Gera sim. Então, século XVIII, vamos lá. Situação econômica. Já analisei. Pernambuco é muito forte. Século XVI, até meados do século XVII. Após a expulsão dos holandeses, a produção açucareira faz o quê, pessoal? Entra em declínio. Beleza? Século XVIII, na perspectiva econômica, a produção açucareira continua, pessoal, até hoje. 2023, a gente pode já projetar 2024, 2025, 2026, na Mata Sul pernambucana, na Mata Norte pernambucana, até mesmo em alguns municípios da região metropolitana, ou ali, né, pegando já o litoral, por exemplo, né, quem já teve a oportunidade de ir em Porto de Galinhas. Então, pegando um determinado caminho, você vai encontrar o quê? O latifúndio, a grande propriedade e a plantação de cana. Então, permanece ainda hoje. Mas aqui eu quero afirmar que essa produção permanece, no entanto, o destaque fica para o comércio. Claro, dando ênfase à questão do Recife, porque no interior de Pernambuco, vamos ter também que destacar a pecuária, que é fundamental para a ocupação do sertão, esse que é a figura do sertanejo, né, que permanece até hoje. Essa identidade que temos em relação ao sertão de Pernambuco, essa conexão, essa ligação com a figura do vaqueiro. Beleza? Século XVIII, situação política. Todo o prestígio que Pernambuco tinha até meados do século XVII, esse prestígio político agora vai ficar no Sudeste. Tinha Bahia, na Bahia, Salvador, capital, mas agora a capital vai para o Rio de Janeiro. É interessante que é justamente na segunda metade do século XVIII que a gente vai perceber que o Rio de Janeiro se transforma nesse centro político. Não é à toa, Rio de Janeiro, capital do Brasil, colônia, vai receber a família real. E a família real tem
Olha a ligação direta com o que vai acontecer em Pernambuco a partir de 1817. Mas aqui eu estou tratando do contexto. Situação social. Escravidão permanece. A escravidão é um tema muito caro. É um tema que gera tensões. É interessante, né, que nos dias atuais ainda a gente pode encontrar muitas pessoas que, ao escutarem, né, ou de repente, ao participarem, de repente, pessoas que participam de algum debate em relação a tabu. Vou colocar aqui o exemplo, né? Discutir a questão do aborto. Há muitas pessoas que ficam, né, naquela tensão, já têm uma opinião formada, muitas vezes dogmática, enfim. Escravidão, fazendo uma comparação em relação à tensão, ao que gera polêmica, seria discutir o fim da escravidão no final do século XVIII e início do século XIX. Então, a sociedade pernambucana é uma sociedade que legalmente aceita a escravidão. Vamos recordar a aula sobre o tráfico negreiro. O tráfico negreiro que gerava muito lucro para os traficantes e muitos moravam no Recife. Tá? Então, esse é um tema para a gente recordar. Qual a posição social da mulher, professor? E por que, só voltando aqui, por que recordar a questão da escravidão? Porque esse vai ser um dos temas que, no decorrer da Revolução, esse é um tema que vai ser discutido e vai gerar racha, vai gerar divisão entre aqueles que estavam à frente da Revolução Pernambucana. Beleza? Então, a situação social da mulher é uma sociedade, pessoal, patriarcal. A figura do homem, privilégios para esse homem. Não significa que a mulher vai ser excluída totalmente da vida política, da vida social. A gente vai destacar a Bárbara de Alencar, que participou da Revolução de 1817. A figura de Bárbara é muito importante para a história do Ceará, mas também para a história de Pernambuco. Então, a situação social, a gente pode aqui definir, olha, sociedade escravagista, sociedade patriarcal, sociedade com perfil econômico agrário, uma sociedade que é marcada pela desigualdade social, desigualdade econômica. E qual a relação, professor, entre a capitania Pernambuco e a metrópole Portugal? A relação já é tensa, porque na lógica do colonialismo, e só reforçando mais uma vez, colônia é local de exploração. Essa colônia estava subserviente à metrópole, metro-mãe, polo, cidade-mãe, ou seja, Lisboa. Era de Lisboa que você tem as decisões tomadas para explorar aquele local. Então, a colônia, que no caso aqui é o Brasil, estava subserviente a quem? A Portugal. Só que, ao falar de Pernambuco no contexto do século XVIII, ele é tido como o século das luzes. Luzes em referência ao conhecimento, à ciência, o saber. Eu estou falando do iluminismo. Então, na segunda metade do século XVIII, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, já podemos encontrar, né, o compartilhamento de ideias libertárias. Até porque o século XVIII, pessoal, é o século da independência dos Estados Unidos, né? Da Revolução Francesa de 1789. O início do século XIX, você tem a independência do Haiti, 1804. E essa independência que também vai gerar tensões, porque ela é liderada por esses escravos, a participação aí, né, de camadas populares. E isso gera tensão no Brasil, porque temia-se que o Brasil virasse um novo Haiti, que esses escravizados, alforriados, se unissem e alcançassem ou, né, proclamassem a independência. Então, há sim temor da elite para a relação, né, que se tinha, ou no imaginário, né, da elite,
que esses escravos poderiam fazer o que ocorreu, né, no Haiti, ou escravizados, né, que é o termo aí mais adequado, uma perspectiva historiográfica moderna, contemporânea. Então, a relação entre a capitania e a metrópole era uma relação marcada por desgaste. Desgaste. Segunda metade do século XVIII, já podemos falar na crise do sistema colonial. O que é o sistema, professor? Essa relação entre a colônia e a metrópole. Esse é o panorama. Veja que eu passei com vocês, peguei na sua mão, concurseiro, com todo respeito, na sua mão, concurseiro, com todo respeito, e a gente aqui, olha, passeou. Foi até o século XVI, passeou, né? Passou aí pelo século XVII, veio para o século XVIII, projetando já o que vai ocorrer nas primeiras décadas do século XIX. Numa perspectiva política e econômica, professor, a situação de Pernambuco é privilegiada? Não, 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 não. Crise econômica, produção açucareira desde a segunda metade do século XVII, após a expulsão dos holandeses. Numa perspectiva social, já há ideias, né, compartilhadas, discutindo sobre a questão da escravidão, ideias compartilhadas com o objetivo de libertar a colônia da metrópole, a resistência dos escravizados. Aí eu vou destacar os quilombos. Ah, professor, mas quilombo dos Palmares, isso é ali sufocado. Mas há um novo cenário que a gente vai destacar. Eu já falei, né? O quilombo de Catucá, no contexto aqui da Revolução de 1817. Porque no momento que essas rebeldias estão acontecendo, os escravizados vão aproveitar essa oportunidade em que o senhor de engenho está ali participando para fugir, tá? Então é interessante essa chamada história simultânea. Aqui a imagem, né, o panorama do Recife na primeira metade do século XIX. Nessa primeira metade do século XIX, muitas agitações políticas, né, em Pernambuco, porque vamos abordar a conspiração dos Suassunas, a Revolução de 1817, a Confederação do Equador, mas antes, né, o que aconteceu em Beberibe, a Convenção do Beberibe, a Confederação do Equador, Revolta dos Cabanos, Praeira, tudo isso na primeira metade do século XIX. Então, de fato, Pernambuco é bastante agitado nesta primeira metade do século XIX. Em relação à Revolução de 1817, continuando aqui com o contexto social e econômico, aqui vamos tratar de um fato natural que tem uma repercussão econômica, que ao decorrer, né, de séculos, vamos perceber que é uma questão natural, sim, a questão da seca. É quando você fala aqui, né, na seca em Pernambuco, a maior parte você tem o quê? Um cenário semiárido, mas não há uma perspectiva aqui, né, determinista, mas sim possibilista. O homem pode criar situações e sobreviver nessa região semidesértica, né? Essa região com clima quente, né, e seco. O que falta é o quê? Decisões políticas. O que não havia aqui, olha, no início do século XIX. Então, as secas castigaram, as secas marcaram esse período, né? Esse contexto também da Revolução de 1817. Nos anos de 1815 e 1816, Pernambuco e a Paraíba, destacando que Pernambuco é uma referência numa perspectiva econômica, política e ideológica para a Paraíba, para o Ceará. Muitos do Crato, né, vinham estudar no Recife, para o Rio Grande do Norte. Ah, professor, e Alagoas? Nesse momento, Alagoas, o território que hoje equivale a Alagoas, pertencia a Pernambuco. Então, nos anos de 1815, 1816, às vésperas, né, da Revolução de 1817, você tem justamente a seca, né, que tenha produzido uma crise na produção do açúcar. Veja, a concorrência já contribuiu para a queda, a partir da expulsão dos holandeses. Mas aí você tem agora a seca, que vai também prejudicar, né, vai trazer aí danos à economia de Pernambuco, que agora tem também o destaque para um outro elemento, o algodão. Então, no século XIX, a gente pode dizer, olha, Pernambuco destaque para açúcar, pecuária e o algodão,
certo? O algodão. Havia insatisfação, olha, porque uma revolta, pessoal, uma revolução, ocorre a partir do momento que há um desgaste na relação do opressor e o oprimido. O oprimido vai se organizar justamente para tirar do poder aquele opressor. No caso, eu estou falando da metrópole. Então, havia, assim, né, uma série de insatisfações, notadamente aí, né, pelos senhores de engenho, até porque, nesse momento, já estou falando, né, da família real no Rio de Janeiro, 1816, né, a família desembarca em 1808, e vamos analisar o contexto daqui a pouquinho. Então, a perda de prestígio político, né, a atenção que, de repente, a coroa dava à parte da elite em Pernambuco não vai mais ocorrer. Então, havia, assim, né, insatisfações, os senhores de engenho, membros do clero, muitos que muitos que vieram da Europa, chegaram ao Brasil e propagaram, né, ideias libertárias, o iluminismo, destacando o Areópago de Itambé. Então, nos seminários, destacando o seminário de Olinda, ideias de John Locke, Rousseau, Montesquieu, Diderot. Então, aquilo que estava ali, né, no Trade Topics, destaque lá na Europa, a galera estava compartilhando aquilo que a gente chama hoje de viral, né? Aquilo que era viral na Europa no século XIX, início do século XIX, né, final do século XVIII, início do século XIX, esses eclesiásticos trouxeram para o Brasil. Além disso, militares, comerciantes, esses comerciantes, né, que aqui a gente vai ter que trazer aquela perspectiva, aqueles que nasciam aqui, aqueles que vinham de Portugal, que com o tempo vai gerar uma atenção, né, porque de repente a coroa portuguesa vai dar uma atenção maior a esses portugueses, a esses lusitanos. Isso vai gerar também reações contrárias, né? Até uma lusofobia. O contexto da Revolução de 1817, para você compreender melhor, para você entender e compreender melhor, e aqui já vai uma dica, né? 90% das questões, quando tratam do contexto da Revolução de 1817, cita o desembarque da família real. Ah, professor, e a família real não morava no Brasil, não morava no Rio de Janeiro? Não, pessoal. Porque a colônia é um lugar de exploração. O rei, a rainha, você não tem a autoridade máxima daquele império morando na colônia. Porque a colônia é um local só de exploração, ela é subserviente à metrópole. Ela não tem, teoricamente, né, produtos manufaturados. O produto in natura vai para a metrópole e volta manufaturado. Teoricamente, a colônia não pode, né, ter vida própria. Teoricamente, né, porque com o passar do tempo, as pessoas que vinham para o Brasil sentiam necessidade de comercializar, de construir sua casa, de se casar, ter filhos. Então, já tem uma perspectiva não só de exploração, né, mas de vivências, construção de laços afetivos, é a questão da identidade, né, que já é construída. Então, o contexto da transferência da família real. Ah, professor, por que relacionar a Revolução de 1817 com a chegada da família real? Porque é a família real, destacando aqui o príncipe regente e depois rei Dom João, ele vai desenvolver um governo que vai favorecer e trazer benefícios para o Rio de Janeiro e vai abandonar ainda mais o Nordeste. Digo ainda mais porque no poder, a mãe dele, né, Dona Maria, e depois ele, como príncipe regente, já não dava atenção ao Nordeste. Chegando ao Brasil, isso vai continuar. Então, é nesse cenário que a gente relaciona a Revolução de 1817 ao desembarque da família real, né, que vai focar no Rio de Janeiro. Então, a relação entre Portugal e a Inglaterra, por quê, professor, a família veio para o Brasil? Bem, final do século XVIII, pessoal, início do século XIX, um grande evento político marca a história do mundo, a história da Europa. É a Era Napoleônica. Napoleão Bonaparte chegou ao poder em 1799. Fica, né, até 1814, depois retorna ao governo de 100 dias, mas aí você tem Napoleão, que tem um propósito, conquistar a Europa. Só que Napoleão,
que governava a França tem uma grande rivalidade com a Inglaterra. Historicamente, a Inglaterra tem uma marinha muito forte. Em relação à tática de guerra, Napoleão era muito habilidoso na guerra terrestre. Só que a Inglaterra, se fosse enfrentar, teria que ter uma força marítima, ter uma habilidade, né, em guerrear, porque aí a Inglaterra, na condição aí, você tem a Grã-Bretanha, né? Você tem justamente a necessidade, ela está fora do continente europeu, e Napoleão teria que ter necessidade de formar um exército muito habilidoso, uma marinha muito forte para derrotar a Inglaterra. Militarmente, Napoleão percebeu que não tinha como derrotar a Inglaterra assim e vai buscar uma forma de prejudicar a Inglaterra. Pessoal, a Inglaterra, no século XVIII, alcançou a Revolução Industrial. O que é isso, professor? Revolução Industrial é produção em elevada escala. Então, se produz em larga escala, eu preciso vender em larga escala. Então, Napoleão Bonaparte, diante dessa rivalidade que tinha com a Inglaterra, vai estabelecer o chamado bloqueio continental. O bloqueio continental era o quê? Todos os países do continente europeu não poderiam mais negociar com a Inglaterra. Teriam que fechar o quê? Os portos aos produtos ingleses. Só que a Inglaterra tinha uma boa relação com Portugal, destacando um acordo, por exemplo, o Tratado de Methuen. O Tratado de John Methuen, ou conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos, de 1703, gerou uma relação de dependência, porque nesse tratado de Methuen, pessoal, aqui, olha, Methuen, referência, né, ao ministro da época, John Methuen. Então, Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Foi benéfico para a Inglaterra, sim, mas foi péssimo para Portugal. Portugal aí fica, né, numa situação complicada, fica na condição de devedor. E como Napoleão disse, olha, todos os países vão ter que fechar aí, né, os portos à França, ou, na verdade, né, todos os portos serão fechados para a Inglaterra. A França desejava isso, né? Só que Portugal disse, olha, não tem como, a Inglaterra é minha parceira, pô, o que eu vou fazer? Um grupo de lordes da Inglaterra, esse grupo chega para o príncipe regente e diz, olha, deixa comigo, a gente vai ficar aqui em Lisboa, criar uma alternativa, uma resistência aí, né? E organizar um contra-ataque a Napoleão, enquanto isso você vai para o Brasil, tá? E é isso que acontece. A transferência ou transmigração da família real ocorre em 1808, né? Entre 10 e 15 mil pessoas, nobres, altos funcionários, religiosos, comerciantes, e chegam ao Rio de Janeiro em 1808. Aí a imagem, né, da chegada de Dom João, que no momento ainda é príncipe regente, tá? Ele é príncipe regente, a sua mãe, Dona Maria, ainda está viva. Ah, por que não ele é príncipe regente, professor? Por que Dona Maria não governou? Não governava? Porque ela estava com dificuldades, né? Em relação à saúde mental, essas dificuldades impossibilitaram, né? Justamente ela governada. Aí o seu filho, Dom João, governa, tá? É nesse instante que a gente passa a falar na historiografia tradicional, né? A gente coloca nos livros didáticos, no meu livro didático, né, de história para ensino médio, a gente chama de Era Joanina, de 1808 a 1821. Nesse intervalo, o foco, olha, Rio de Janeiro, benefícios para o Rio de Janeiro. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, todo o projeto de urbanização, tal, foco, benefícios para o Rio de Janeiro. É uma era marcada pelo centralismo político. O que é isso, professor? É o autoritarismo. Isso, autoritarismo. É o que a gente chama de absolutismo. Ele era um rei absolutista. Ele era um rei autoritário. Em contrapartida, no Brasil, já havia exemplos de que o absolutismo era rejeitado. Já havia, a gente pode citar aqui, a Inconfidência Mineira, de 1789, que tem um caráter
Anti, anti é o quê, pessoal? Anti, olha, prefixo de contrário. Anti-absolutista. E o que é o absolutismo? É o mesmo que autoritarismo. Então, já há, sim, ideias contrárias a esse absolutismo. E qual era a proposta? Um governo que pudesse escutar o povo, abrir espaço para representatividade. É a democracia, pessoal. É o liberalismo. Claro, além disso, a gente vai citar Pernambuco. Pernambuco já tem sim, a divulgação das ideias liberais. Já no final do século XVIII. Ah, professor, e o que é o liberalismo? Liberalismo, pessoal, é liberdade. Olha, liberdade, o ismo é o que? Exagero. Liberdade política. Liberdade política é democracia. Liberdade econômica. Liberdade econômica é o nosso capitalismo. Enquanto que o absolutismo tem o quê? Tem o mercantilismo, o Estado interferindo na economia. No capitalismo é deixar ir fazer, deixar ir acontecer. Então, a forma como Dom João governava, isso vai gerar insatisfações. Isso vai reforçar a oposição que é feita a ele. É feita a ele em Minas Gerais, é feito a ele em Pernambuco, e vamos destacar Pernambuco, né? Mas também na Paraíba, no Ceará. Então, há sim mudanças nos aspectos urbanos e culturais, sim, até porque vem a chamada missão artística francesa, todo esse padrão, né, da cultura europeia, esse padrão ele é trazido para o Brasil, mas aqui a gente vai destacar a questão política. Esse centralismo político, esses benefícios gerados, né, trazidos ou levados, né, para o Rio de Janeiro. Então, tudo isso faz com que a elite intelectual de Pernambuco não se agrade. Tá? Medidas políticas e econômicas tomadas por Dom João, o impacto, né, da era joanina, abertura dos portos às nações amigas, que no caso aqui entenda-se, né, abertura dos portos à Inglaterra. Ô, professor, mas aqui tem um efeito político, econômico, prático? Tem. Primeiro, rompe-se o que se tinha, né, como exclusivismo. Porque naquela relação entre a metrópole e a colônia, no caso, só quem pode negociar, só quem pode explorar esse território, o Brasil, Portugal. Não havia espaço, não podia, né, ter espaço para um outro país explorar ou vender, né, suas manufaturas, mas abre espaço 1808 para a Inglaterra. Até porque eu já falei, há uma relação econômica entre Portugal e Inglaterra desde o início do século XVIII. Eu citei o Tratado de Mitton. Uma relação que faz com que Portugal fique endividado. Então não vai negar, né, espaço aí para a venda de mercadorias inglesas. Afinal, não esqueça, a Inglaterra é um país industrializado. O que é um país industrializado? Um país que tem máquinas para produzir suas mercadorias e a produção é em elevada escala. Se produz em elevada escala, eu preciso do mercado consumidor. A Inglaterra estava interessada. E isso vai acontecer ao longo, né, das primeiras décadas até na segunda metade do século XIX, a Inglaterra sempre buscando espaço para, a princípio, acabar com o tráfico negreiro. Não é o pensamento humanitário, mas sim uma questão econômica. Em seguida, acabar com a escravidão. Revogação do Alvará de 1785, porque aí você tem aquela questão do monopólio. O que é o monopólio? O monopólio é o exclusivismo. A exclusividade que Portugal tinha em explorar esse território. Só Portugal poderia explorar. E o Alvará de 1785, né, foi uma lei de 5 de janeiro, né, desse ano que proibia as indústrias no Brasil. Então você vai ter a revogação desse alvará. Se Dona Maria I, né, proibiu digamos, né, ela vai dizer assim, olha, se de repente existir alguma manufatura, algum local que produz alguma coisa em Pernambuco, não pode existir mais. Não pode, é proibido ter algum tipo de manufatura, algum tipo de indústria. Com Dom João, esse alvará, essa lei, tá? Essa lei, ela é cancelada, ok?
Ah, professor, mas isso vai contribuir para o aquecimento do comércio, o desenvolvimento comercial, de certa maneira, sim. Mas também eu queria refletir sobre o fim, né? O fim do exclusivismo. O fim do exclusivismo significa o quê? O fim do pacto colonial, que numa perspectiva de independência do Brasil é uma perspectiva interessante, porque agora quem mora no Brasil poderá agora ter acesso a produtos ingleses. E isso também faz com que a gente possa dizer é um elemento para compreender, né, a independência do Brasil. O Tratado de Paz e Amizade, Comércio e Navegação, que na verdade os tratados, né, aqui os Tratados de Paz e Amizade, Comércio e Navegação, 1810, que também vai flexibilizar, possibilitando que outros países negociem, né, com o Brasil, com a colônia. Em linhas gerais, características gerais da Revolução de 1817, movimento republicano. Vamos lá. Olha para esse slide anterior. Eu disse que Dom João, ele era o quê? Autoritário, absolutista. E esse absolutismo é através de uma monarquia. A monarquia absolutista. Monarquia, pessoal, mono. Uma pessoa, aqui é poder. Uma só pessoa no poder. A proposta dos revolucionários, né? A proposta dos rebeldes, dos revolucionários, né? De 1817, a proposta, né? Desses revolucionários era o quê? Uma coisa que res quer dizer coisa, pública é o quê? Para o povo. E separar o Brasil de Portugal. Ah, mas não deu, não foi todo o Brasil. Mas quem participar da Revolução vai se separar de Portugal. Vai buscar a criação de um novo país, de um novo país. Surgiu em Pernambuco, mas aí vamos colocar também, né, conexões com outros locais, até mesmo conexão estrangeira, que eu vou abordar na próxima missão. Surgiu em Pernambuco e logo se espalhou, que olha, província a posteriori, que é capitanias. Olha só, até o professor aqui também sendo levado. Capitanias, tá bom? Capitanias. Que Alagoas, aí você corrige aí, olha, Alagoas pertencia a Pernambuco. Vamos perceber que Alagoas não vai aderir, o território que hoje é Alagoas não vai aderir, né, totalmente à Revolução. Ao contrário, vai ajudar a repressão. E como se fosse uma espécie de presente benéfico, claro que tem muitos historiadores alagoanos que não gostam, né, dessa abordagem, mas aí com premiação, Alagoas vai ser desmembrada de Pernambuco, beleza? A Paraíba, que tem uma participação ativa, Rio Grande do Norte e o Ceará. Então, quando a revolta estourou, né, os revoltosos instalaram um governo provisório de 74 dias. E aí destacar, pessoal, a grande repercussão que teve na Paraíba, que chegou até mesmo cogitar Campina Grande como capital desse novo país. Chegou a cogitar, né, ali em comentário. Por quê? Ao chegar ao poder, estabelecendo um governo de 74 dias, o foco será o quê? O centro político, Recife, só que Recife litoral. Facilita, né, a repressão. Daí vamos buscar uma cidade no interior, porque no caso de guerra, de confronto, a capital ficaria mais protegida. Daí aquela cogitação de Campina Grande, na Paraíba, quem sabe ser a capital, tá? Então, a repercussão foi muito grande na Paraíba, muito grande também no Ceará, destacando a família Alencar. Em relação a Dom João, destacar ainda, né, a imprensa régia, no caso, o jornal, né? E o jornal, a imprensa, vai ter um papel muito importante na Revolução de 1817, também na Confederação do Equador. Houve também a fundação do Banco do Brasil, tudo isso na era joanina, né? Entre 1808 e 1821. A Escola de Ciências e Ofícios, o Jardim Botânico, que eu visitei recentemente, é algo belíssimo, mas tudo isso faz com que quem mora no Nordeste, né, quem mora no Nordeste, perceba cada vez mais que é um governo voltado para o Sudeste. Um governo que vai focar mais no Rio de Janeiro. Aqui uma cena que era muito comum, né, o beija-mão, uma forma de saudar o rei, né? Então você tem uma fila, né, para saudar o rei, beijar a mão, né? Complicado aí, né?
Tem gente que beijava muito, quem sabe, né? Não só acho que tem um paninho para limpar ali, né? Então aí você tem a cena do beijamão. Bem, liberalismo em Pernambuco. O que é liberalismo? Qual a repercussão que teve em Pernambuco? O que foi a conspiração dos Suassunas, professor? E o estopim para a Revolução de 1817? Qual era justamente a pauta dos rebeldes, dos revolucionários de 1817? Tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho, na próxima missão. Eu separei a missão 1 para a gente trabalhar o quê? O contexto. Trazer uma visão geral, na virada do século XVIII para o século XIX, a Era Joanina. E, na próxima missão, vamos mergulhar ainda mais na capitania de Pernambuco, da conspiração dos Suassunas até a saída, né, a forte repressão do governo, né, de Portugal. O governo português que vai reprimir fortemente, né, essa revolução. E o significado dessa revolução? Afinal, por que a Revolução de 1817 impactou tanto? Mudou aí os rumos da história de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, do Nordeste, do Brasil. Tudo isso, todas essas respostas, eu prometo que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho.